Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Alesp Cidadania. O tema deste programa é lixo eletrônico. No Brasil, o aumento da comercialização de produtos eletrônicos nas últimas décadas tem gerado grande problema ambiental, como, por exemplo, a poluição do meio ambiente. Entre os países subdesenvolvidos, o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico no mundo. Para falar sobre essa realidade, recebemos aqui em nosso estúdio a palestrante de sustentabilidade Celi Pereira, Michel Mota, especialista em reciclagem de eletrônicos, e também remotamente conversaremos com Anderson Cruz. Ele é ativista e membro da Comissão do Meio Ambiente de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Alesp Cidadania. Muito obrigado pelo convite. E a gente começa conversando então com a Celi, porque nós apresentamos a Celi como palestrante de sustentabilidade, mas ela também é embaixadora Lixo Zero. E quando a gente fala sobre lixo zero, vamos tentar explicar isso para o nosso telespectador. O que significa isso, Celi? Sim, gratidão primeiramente, a oportunidade de estar aqui na TV Alesp conversando um pouquinho sobre essa questão de cidadania, que é a separação, né, dos nossos resíduos no nosso dia a dia. E o que é lixo e o que é resíduo? É a mesma coisa? Não são a mesma coisa, né? Então, resíduo é tudo que gera valor. Latinha gera valor, papelão, os eletroeletrônicos têm muito valor. Já o lixo é quando nós pegamos tudo e colocamos dentro de um saco, que nem está aqui nesse meu livro, né? Que é o saco papão, é aquele saco de lixo que a gente vai colocando tudo junto e misturado, né? Quando você coloca tudo junto e misturado, esses resíduos, um contamina o outro, inviabiliza o processo de reciclagem ou de compostagem. Então, no saco de lixo só deveria ir o rejeito. O que seria rejeito? Aquele que não tem jeito, que não dá nem para reciclar e muito menos para compostar, que é transformá-los em adubo. Então, o lixo zero, que seria a separação desses resíduos, no mínimo em 3 frações, como mostra esse outro livro, que seria um baldinho ou um recipiente para colocar os recicláveis, outro para colocar os restos de alimentos, que são os resíduos orgânicos, e o terceiro, que é o rejeito. Então, quando você separa e dá a destinação ambientalmente adequada para cada um, você está praticando o que a gente chama de lixo zero. Então, lixo zero é não juntar tudo misturado num único saco e dar a destinação ambientalmente adequada. Então, é uma meta, né, que pensa aí na eficiência de fazer com que cada material, porque todos esses resíduos, eles têm matérias primas que podem voltar para a economia circular, que vai gerar trabalho e renda para muita gente e, mais importante, vai poupar o meio ambiente da extração dessa matéria virgem, né? Então, dando tempo de regeneração para o planeta, né? Então, o lixo zero também é uma meta, né, visionária, porque nós estamos trabalhando aí com a educação para a sustentabilidade, né? Então, hoje, nós, no passado, nós que já estamos nessa faixa etária aí dos 30, 40, 50, né? A gente não teve a educação ambiental que as nossas crianças estão tendo hoje nas escolas. Então, hoje nós temos dificuldade de saber separar os resíduos. A gente não sabe como faz, né? Então, o Lixo Zero também tem esse trabalho fortíssimo de educação para a sustentabilidade. E aí a gente está diante aqui de um baita desafio também, hein, Michel? Por que eu digo isso? Porque a Celi nos explicava essa questão da separação. Tem o lixo, tem o resíduo, tem aquilo que vai gerar orgânico, material orgânico. Acho que é importante a gente trazer essa reflexão do lixo eletrônico. Porque diante de tudo isso, como reciclar? Mas antes de a gente falar como reciclar, acho que propriamente dito o lixo eletrônico, a gente tem que entender o que é o lixo eletrônico de fato. Parece ser simples, mas não é não, hein? É verdade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Assim como você disse na abertura do programa, o nosso país é o país que mais gera esse tipo de lixo eletrônico. Uma porque nós temos uma dificuldade muito grande
de conscientizar a população, então por isso que a gente vem comentando aí basicamente todos os dias. Mas por falar em lixo eletrônico, ele é qualquer tipo de equipamento eletrônico que é alimentado a pilha, a bateria, na tomada, né? E esse tipo de material, ele contém metais pesados, né? Imagine uma placa de eletrônico, tem aproximadamente 17 metais pesados. E também tem metais nobres, tais como ouro, cobre, silício, paládio, níquel, cádmio, que se for descartado de forma incorreta, vai acabar prejudicando o solo, consequentemente vai prejudicando os mananciais, e aí o problema já está gerado e é isso que a gente precisa conscientizar mais a população. E aí, eu quero chamar aqui para o papo também, que está de forma remota, o Anderson, porque enquanto Michel falava, me veio aqui uma situação em mente, e aí você pode confirmar isso para a gente também. O Anderson, que está remotamente conosco aí, ao lado aqui dessa nossa tela, ele é advogado, ativista social, ambiental e membro da Comissão do Meio Ambiente de São Paulo. Anderson, muito se fala sobre um local, um descarte de lixo espacial também, né? Que estaria ali num determinado local do oceano. Isso de fato é verdade, acontece isso. E aí, diante da fala também do Michel, como é que fica essa questão do descarte de eletrônicos, porque existem muitos eletrônicos, esses lixos espaciais também corroboram para a sujeira do oceano. Como é que fica isso? Eu quero agradecer aqui a oportunidade de participar do Alesp Cidadania, Arthur. O que acontece, né? Nós temos dois problemas graves, né? Principalmente no que tange a questão do lixo. Nós temos o lixo eletrônico, que é o nosso objeto de debate, e o plástico, né? São dois atores que comprometem a vida urbana, a vida rural e a vida nos oceanos. O que acontece, né? Apesar de haver a lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente até discute na OAB, né, sobre esse tema, ainda existe dificuldades em sua implementação. Os próprios municípios têm as suas dificuldades de espaço, têm as suas dificuldades logísticas, né, para a implementação da política de resíduos na comunidade. E eu quero acrescentar aos nossos queridos aqui, Michel e Celi, que necessariamente não é somente a questão de educação. A educação ela é um processo. Eu acredito que nós temos que mudar o nosso modelo de produção econômica, né? Enquanto que a gente não começar a pensar, né, esse modelo de produção econômica voltada para a reciclagem, voltada para a preservação dos recursos ambientais, voltada para a implementação, juntamente com o poder público, da política reversa, a gente não vai adiantar somente educar, porque as pessoas vão ter a consciência para o consumo, né? Isso pelo menos colocando no horizonte distante, numa utopia. É necessário mudar esse padrão. É necessário a gente pensar como que as empresas estão pensando. Pode-se até pensar em incentivos fiscais, incentivos gerais da ocupação do espaço, Arthur, não é? Então, ainda nós estamos muito longe de aproveitar melhor o lixo eletrônico, seu potencial, inclusive, né? E o que acontece? Se a gente não recicla, se a gente não ocupa, né, essa discussão que a gente está aqui colocando, nós vamos precisar criar mais aterros sanitários e vai gerar contaminação do solo, contaminação da água e daí por diante. Então não é uma coisa assim meramente simples, né? É o descarte. Não, nós temos que repensar todo o modelo econômico. Vou jogar a pergunta que eu fiz ao Anderson para o Michel, que acho que também vale completar essa questão, por exemplo, daquele lixo que é eletrônico que muitas vezes está no oceano, como, por exemplo, até mesmo o lixo espacial. Por favor. Com certeza. Quando você perde essa rastreabilidade, né,
como tinha sido dito, a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga todo fabricante a fazerem a logística reversa da sua produção. Porém, não existe um engajamento, não existe uma fiscalização incisiva para que isso se cumpra. E já tem muito tempo já, né, que essa política ela foi sancionada. E com relação ao perigo, você imagina hoje uma pilha, uma bateria que é descartado de forma incorreta, ali são metais muito pesados, né? E aí isso vai prejudicando a água e vai chegar uma hora em que o saneamento, que já é precário, né, vai se tornar mais inviável. E com relação ao que foi dito, com relação à parte econômica, para vocês terem uma noção, hoje o lixo eletrônico ele não atingiu ainda seus 4% de processamento. Ou seja, a gente tem um mar aí para navegar de oportunidade. E realmente, faltam incentivos fiscais, faltam fiscalização, para que a gente consiga gradativamente até nos próximos anos a gente chegar num patamar bem mais equilibrado, né? Então essa é a maior problemática que a gente tem. Eu gostaria de ressaltar que nós temos hoje que, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está fazendo a prestação de conta das prefeituras a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem as metas, né, do Agenda 2030, e várias metas são para que as prefeituras possam trabalhar nesse sentido do que o Anderson estava falando, que são as implementações de políticas públicas visando a sustentabilidade, com metas, tem metas mais próximas e tem metas até 2030, né? Então ainda tem aí uma das ODSs, que é a ODS 12, que trabalha exatamente o conceito que ele falou, que é de produção e consumo. Essa questão da produção, ela ser mais sustentável, porque o que nós vemos hoje nos lixos eletroeletrônicos é a obsolescência programada. Ou seja, quando você compra um aparelho, normalmente ele já tem um tempo útil de vida. E aí, quando você chega para consertar, normalmente aquela peça já não tem mais peça para esse aparelho. Então, ele acaba virando lixo, porque ele não tem nem como recondicionar muitas vezes. Então, a indústria fez essa forma de comércio para fazer um giro, né, para que realmente as pessoas a todo ano troquem o seu aparelho de celular, a ponto, né, da Magda agora há pouco estava falando, abri minha gaveta, eu tinha 6 aparelhos de celular lá dentro. Então você vê que isso é uma forma de produção e consumo no qual o Anderson corretamente estava falando. E realmente a educação sozinha, ela é processual, não acontece da noite para o dia, assim como as políticas públicas. E quando eu falo em educação, muitas vezes a gente pensa na educação só para as crianças. Mas, embora a gente tenha que ter um trabalho muito forte de educação também para os gestores públicos, né? Para a formação de professores, que tem muitos professores ainda que não compreendem a importância de se trabalhar essa questão, nem do consumo sustentável e nem depois da segregação dos resíduos. Então, é comum você passar na porta de uma escola e você ver lá um montão do saco de lixo, do saco papão, né, do tudo junto e misturado, porque embora a escola ensine sustentabilidade, ela não pratica. Então, essa questão é extremamente importante, porque quando a gente joga alguma coisa fora, a gente não está jogando fora só aquele item. Naquele item tem matéria-prima que foi necessária para a fabricação, tem água, muita água, muitas vezes que a água virtual que foi necessária para a fabricação, mão de obra qualificada, tem o transporte para chegar até onde a gente está, a energia elétrica. Então tem muitas coisas que estão ali. Quando você joga uma coisa fora, você está jogando também recursos naturais.
recursos energéticos, recursos humanos fora. Então, por isso que é extremamente importante termos políticas públicas mais efetivas, mais claras, que não cobrem, por exemplo, só o falar, mas que cobre também o fazer, colocar a mão na massa, literalmente. Interessante, Celi, porque o nosso editor-chefe, Evandro Augusto, me encaminhou aqui um dado que é muito preocupante, porque a gente está falando do descarte desses produtos eletrônicos, mas a gente esquece da saúde do planeta e a gente esquece também da saúde das pessoas que somos nós que vivemos aqui. Tem um impacto profundo para a saúde, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. Olha, quase 13 bilhões de mulheres estão expostas diariamente ao material tóxico de resíduos eletrônicos. Gente, essas mulheres, então, são trabalhadoras informais dos campos de descarte. E olha só, essa situação é risco profundo à saúde da mulher, né? Sim. São dados que realmente são preocupantes, porque a gente não pode esquecer que sempre tem pessoas envolvidas em todo esse processo, né? Então, por isso que quando a gente fala, você vai fazer o descarte, não manda tudo sujo, não manda de qualquer jeito, porque são pessoas que vão estar lá na frente tocando, mexendo nesses aparelhos, né? Então, é uma questão de solidariedade, de empatia, é cidadania. A gente está falando de várias... Por isso que eu gostei do nome do programa, né? De várias questões de cidadania, né? Que são intrinsecamente necessárias para a nossa vivência em comunidade. Quando a gente fala de lixo eletrônico, só um parênteses, porque a gente estava falando da mulher, mas também os filhos dela também, Sim. né, gente? Isso é importante ressaltar aqui. Quando a gente fala sobre, propriamente, o lixo eletrônico, são vários exemplos que a gente pode dar, né? Aí eu estou pensando aqui também, Michel, há pouco, a gente está gravando esse programa no finalzinho de novembro, já passamos, por exemplo, pela Black Friday. Muita gente comprou produtos eletrônicos, muita gente vai descartar produtos eletrônicos. Perfeito. Ou, de repente, o produto vai ficar lá em casa parado, mas esse produto também, Michel, parado, ele tem serventia para tantas outras coisas. É importante que as pessoas também se desprendam daquele produto que já não vai usar mais. É verdade. E por isso que nós criamos um projeto de cunho ambiental, onde nós fazemos a logística reversa desses equipamentos. Por enquanto, em especial, telefones celulares. Como a Celi tinha comentado, segundo dados da Anatel, hoje nós temos aproximadamente 250 milhões de telefones em uso. Só que a telefonia móvel ela começou em meados de 98. Então imagina quantos dispositivos já foram trocados, já foram substituídos. Existe uma obsolescência programada que esse equipamento ele não acompanha a tecnologia dos aplicativos. E aí nós criamos um projeto que hoje é em escola estadual, fica lá em Guarulhos, na escola Odete Fernandes Pinto da Silva, onde através da arrecadação desses telefones celulares, nós montamos um laboratório técnico para que esses jovens não somente tenham a parte teórica para poder entrar no ramo de telefonia móvel, no segmento de manutenção, como esses equipamentos quebrados também vira um material didático, ou seja, o jovem ele consegue aprender na parte teórica, na parte prática, e a nossa intenção é de que, como são jovens a partir de 15, 17 anos, a nossa intenção é, depois que esse jovem aprender essa profissão de manutenção, e olha que é um mercado bem promissor, tá? Ele receba uma consultoria de empreendedorismo, onde ele vai saber aonde ele vai estabelecer a assistência técnica dele, como ele vai se ajustar fiscalmente, inclusive até técnicas de atendimento, para que esse jovem realmente empreenda, né? Desculpa. Hoje nós estamos já com esse projeto piloto, né? A escola já montou esse laboratório, onde eu dou o curso para esses jovens, e a gente consegue juntar esse cunho social com ambiental. E a gente também consegue gerar emprego e renda para esses jovens
que muitas vezes ficam ociosos aí nos períodos de folga, né? Então, essa é a nossa intenção. A gente conseguiu atrelar o apelo ambiental, porque a conscientização ela é um pouco mais demorada, então a gente junta esse cunho ambiental com o social para engajar realmente a população para que faça o descarte correto, porque aquilo vai ter uma utilidade bem maior. E aí, posteriormente, depois que esse material é processado, aí sim a gente faz o descarte correto, que não é aqui no Brasil. Tá? Hoje o Brasil não possui empresas que consigam extrair os materiais, os metais. Então, hoje nós exportamos para a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, por uma série de fatores, tanto fatores econômicos, de financeiros, de investimento, quanto políticas públicas. Nossa, então peraí, essa informação é importante, hein, Michel? O que está faltando para o Brasil, especificamente o estado de São Paulo, poder entrar nesse mercado? Precisa primeiro de um incentivo político que ajuste essas empresas, e empresários que tenham, se for participação privada ou pública, que tenham realmente essa preocupação e tenham um engajamento financeiro para investir em equipamentos para que consiga, através desse material, extrair a tecnologia para extrair os metais dessas placas, desses componentes, que hoje a gente não tem condições. Tá? Na verdade, muito se fala de reciclagem de lixo eletrônico, mas na verdade a gente é um processador, a gente tritura esse material, coloca em bags, enche um container e manda para fora. E aí existem também alguns outros fatores que como você comentou sobre o manuseio das mulheres, países da África do Sul hoje são grandes depósitos de lixo eletrônico. É para lá que o lixo vai quando países que não têm essa tecnologia para processar esse material. Então é o lixão do mundo, vamos dizer assim. Celi, só um instantinho antes de passar a sua palavra, acho que é importante a gente trazer novamente o Anderson para o nosso bate-papo, por favor, porque, Anderson, a gente está aqui falando sobre questões legislativas, incentivos. Qual é a realidade hoje da lei no país e a lei estadual, enfim, que fala sobre essa realidade, então, de descarte de lixo? Por favor. O que acontece, Arthur? A Política Nacional de Resíduos Sólidos entrou em vigência em 2010, né? Delegando aos estados e municípios também as suas responsabilidades e competências, né? O que acontece? O poder público, como eu estava colocando para você, né, o municipal, que faz o recolhimento, né, do lixo urbano, ainda não tem, né, na maioria das cidades, pode-se dizer que em 55% das cidades não tem ainda a separação do lixo orgânico do lixo reciclável. Se não faz, não é, essa separação, imagine do lixo eletrônico, que é vamos dizer assim, uma subdivisão do lixo reciclável. Então, não tem essa situação. O que geralmente se aposta são que as empresas, né, principalmente celulares, empresas que produzem eletroeletrônicos, né, incentivem a população a fazer o recolhimento. Mas eu acho que isso é muito pouco, né? É necessário, por exemplo, quando vai se estabelecer o custo da produção de um novo aparelho, né, que seja alocado o custo, né, de desconto do aparelho antigo, por exemplo. Né? Então a gente tem que mexer no modelo econômico. Você vai falar assim, nossa, Anderson, mas você pensa somente no modelo econômico? O que acontece? A gente está falando de uma relação de consumo, planeta e desenvolvimento. Não dá para tratar os assuntos de forma separada, né? Então esse é um primeiro fator. Segundo ponto, tanto o Michel quanto a Celi colocaram com muita propriedade a questão da obsolescência programada, tá? E em 2019, juntamente com alguns colegas advogados, fizemos uma pesquisa sobre o assunto. Cada vez mais
os aparelhos são produzidos para durar menos. Né? Se você for considerar, por exemplo, que um celular, no começo dos anos 2000, ele tinha em média uma duração de 7 anos. Hoje, os smartphones têm uma vida útil média de 3 anos. Por quê? Por causa da própria tecnologia, do software, para fazer, né, a dimensão das atividades. Os aplicativos são sempre desenvolvidos, né, para dar o bug no telefone e a gente jogar simplesmente o telefone fora, como se fosse, sei lá, um produto aqui que estava numa prateleira, como se fosse uma fruta, alguma coisa, joga fora, porque aí a natureza dá um jeito, para a gente comprar outro. E não é assim, não é? Até na conversa, eu acho que falta, por exemplo, volto a insistir, a responsabilidade das empresas, principalmente se elas são grandes produtoras de lixo eletrônico, né, que tem que ter mais fiscalização na política, né, da logística reversa, tem que ter mais esclarecimentos e transparência do funcionamento dos produtos, porque aí a gente pode tratar de legislação, então o Código de Defesa do Consumidor, porque eles não explicam. Eles não explicam por que um determinado telefone funciona em 3 anos. Não se fala. Aí, de acordo com essa lógica, vamos pegar aqui a nossa geração dos nossos pais e avós, que diziam assim: nossa, no meu tempo, a geladeira, que a geladeira também se enquadra no eletrodoméstico, né? Durava mais. Nossa, eu tenho uma geladeira que durava 50 anos. Outro dia quebrou a geladeira aqui em casa, fui trocar o ventilador e tal, o técnico falou para mim: Anderson, não tem mais peça. A sua geladeira tem apenas 6 anos de uso, não é? Lamento dizer. O próprio fabricante já criou uma placa que é de uso único. Se você for comprar uma nova placa para aproveitar a carcaça, é melhor você comprar uma geladeira nova. Então a gente precisa inverter essa lógica, né? A gente precisa chamar a responsabilidade dos fabricantes, e o poder público tem papel nisso, né? Tem que cobrar o poder público e falar exatamente o seguinte: chama essas empresas, chama a sociedade para discutir o assunto e perguntar por que esse tempo de durabilidade é feito dessa forma, por que se troca placas dessa forma e não tem um modelo de reposição, não é? Porque o que acontece? A gente vai descartando no planeta, o planeta não está suportando, não existem espaços públicos de descarte, e além de existir esses espaços públicos, eles devem estar preparados para o descarte, que na maioria das vezes não estão, e vamos empurrando o problema com a barriga. Acho que a gente precisa apertar muito mais o poder público e as empresas, porque nós, consumidores, praticamente, recebemos um modelo encaixotado de consumo e que é enfiado com ela abaixo, que a gente não tem outras oportunidades, né? Mas eu posso fazer aqui até uma alusão que os nossos direitos de consumidor, no sentido coletivo, no sentido difuso, né, estão sendo violentados. Eu preciso da palavra para a Celi, mas antes, Celi, por gentileza, eu preciso também chamar um intervalo. Você que está aí do outro lado com a gente, rapidinho, não saia daí, porque o assunto está interessante. Até já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania. A gente discute aqui em nosso programa os problemas ambientais causados pelo lixo eletrônico. Entre os países subdesenvolvidos, o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico no planeta. E por que precisamos falar de lixo eletrônico, gente? De acordo com uma pesquisa realizada por um órgão internacional, a previsão é de que em 2030, portanto em 7 anos, sejam descartadas 74
milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Esse problema fica ainda maior, né? Mais problema ainda se levantarmos em conta a falta de conhecimento da população sobre o tema. Desde o ciclo, né, da vida dos aparelhos, começando na produção e passando pelo consumo, até os danos ambientais causados pelos descartes incorretos. Para falar sobre esse assunto, então, a gente volta a conversar aqui em nosso estúdio com a palestrante de sustentabilidade Celi Pereira e também Michel Mota, especialista em reciclagem de eletrônicos, e remotamente com Anderson Cruz, ativista e membro da Comissão do Meio Ambiente em São Paulo. O Anderson, inclusive, falava, né, sobre essa questão da legislação, a importância. E aí eu devolvo a palavra a Celi, que queria muito falar. Celi, por favor. Não, que eu fico imaginando, né, por exemplo, a pessoa lá na casa dela assistindo, né? Então, hoje ela deve estar pensando, né, eu tenho duas formas de encaminhar os meus resíduos. Se eu colocar no saco de lixo, eu sei que vai parar num aterro sanitário ou pior, num lixão, né? Porque o lixão é aquele lixo tudo aberto, a céu aberto, que tem sérias consequências ambientais, né? No aterro sanitário, já é um local, é um equipamento de engenharia preparado para receber os resíduos, né? Mas mesmo assim, né, quando um aparelho de celular, por exemplo, chega num aterro sanitário, até porque vai ter fricção das máquinas, né, que eles compactam lixo para depois vir no aterramento, é comum no aterro sanitário um aparelho celular pegar fogo. E qual é o problema desse aparelho celular pegar fogo num aterro sanitário? Porque o aterro sanitário, ele é um gerador do gás metano, que é um gás altamente inflamável. Então pense você, um aparelho num local onde que tem gás inflamável. O risco de uma explosão é imensa. Então olha as consequências de você colocar o seu aparelho eletroeletrônico no saco do lixo e, como sem consequência nenhuma, mandar para aterro sanitário. Você pode ser o causador da morte de uma pessoa. Então isso é uma questão que a gente tem que refletir. Então, quando falo assim no saco de lixo, pelo amor de Deus, não, né? Saco de lixo, não. Ah, tá. Se eu não vou colocar no saco de lixo, aonde que eu vou colocar o meu resíduo, né? Então, aqui no estado de São Paulo, cada município tem a sua política, né, de gestão e de gerenciamento de resíduos. Então, eu vou dar o exemplo da cidade que eu moro, que é Guarulhos, né? Então, lá nós temos hoje a coleta seletiva, que passa em 100% das ruas habitadas da nossa cidade, e o caminhão da coleta seletiva recebe esse material eletroeletrônico. Então, desde uma geladeira, que é o exemplo que o Anderson estava falando, né, a um aparelho de celular ou qualquer outro tipo de aparelho, pode estar colocando no caminhão da coleta seletiva, que passa uma vez por semana. Mas tem cidades, como o próprio Anderson falou, que ainda não tem esse serviço de coleta seletiva, né? Então, nesse caso, até de acordo com a lei, né, federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela fala que tem que ter o acordo setorial, que são as empresas fabricantes, que são os importadores, que são os comerciantes destes produtos, que tem que ter uma entidade sem fins lucrativos para fazer esse gerenciamento de logística reversa. Aqui no Brasil é a Green Electron, então tem um site lá, é o Green, e como se escreve verde em inglês, né? Green Electron, tudo junto, e lá tem assim, do Brasil inteiro, os vários pontos de coleta em várias cidades, todos os estados brasileiros. Você tem como consultar, né? Você coloca o nome da sua cidade e aí você vai ver quais são os pontos mais próximos da sua casa que fazem parte dessa logística reversa, né? Que foi instituída, bem recente, em 2021, que foi feito esse trabalho, né, de fortalecimento da logística reversa, mas é extremamente importante nós, enquanto consumidores, fazer essa cobrança. Eu estou comprando o meu aparelho em tal loja, então verifica como que é a logística reversa, né? Ou então, eu tenho desconto, como o Anderson bem disse, né? Então, se a gente também não
questiona se o consumidor não cobra, né, ali na ponta, na hora que está fazendo, então não tem, então não vou comprar aqui. Eu vou comprar numa outra loja que tenha, aí essa força do consumidor é possível, aquela força de baixo para cima também, né, que é importante também, é cobrar para que as indústrias, indiferente do poder público, comecem a ter iniciativa. Então, hoje nós vemos várias empresas, né, com toda essa questão do ESG, que está sendo muito forte, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido para fortalecer as questões ambientais, sociais e de governança. Essa é uma questão de governabilidade interna da empresa, de mudar políticas para elas serem mais sustentáveis. Porque as empresas hoje também, elas já estão enxergando que o recurso natural é finito. Se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais, não teremos, a empresa não vai ter matéria-prima no futuro. Então, hoje, várias empresas, não por questões políticas, mas por questões econômicas, elas estão estudando outras estratégias. E tem também as mudanças climáticas que nós aqui, nem vou falar muito tempo, né? De julho para cá, nós sentimos na pele, literalmente, as mudanças climáticas, que faz também com que as pessoas passem a cobrar mais, né? Então, essas questões são mega importantes, né, para que a gente reflita aí, você na sua casa, comece a pesquisar como que eu posso fazer para dar a destinação ambientalmente adequada para todos os meus resíduos. A Celi falava agora há pouco sobre Green Electron, né? Ela está espalhada, então, em diversas cidades do país. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha, são mais de 10 mil coletores de eletroeletrônicos e pilhas preparados para receber os equipamentos em desuso e também ou sem utilidade. A Celi falou também de Guarulhos. Eu quero trazer aqui uma notícia, dando uma gulgada aqui, de Sorocaba. Olha só que exemplo importante. Lá em agosto, a Prefeitura de Sorocaba, gente, por meio da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sorocaba, e a Prefeitura, claro, eles percorreram as cidades, ou melhor, as ruas ali, né, do município, fazendo exatamente essa coleta do material. E olha só, né, é uma campanha da Prefeitura, então, da OAB, todo mundo junto, para levar essa conscientização à população. Quando a gente se depara com uma realidade dessa aqui, né, Michel, é possível dizer, olha, os municípios paulistas estão preocupados com essa realidade, né, e estão fazendo valer a pena, né? Com certeza. Só voltando um pouquinho ao assunto da geladeira do Anderson, com relação à legislação, com relação ao interesse privado, seja ele de qualquer fabricante, seja a conscientização do consumidor, Anderson, é difícil encontrar um ponto de equilíbrio aí desse tripé. Porque você imagina o seguinte, o core business, a principal atividade do fabricante é vender, é fazer novos produtos com novas tecnologias, então isso daí é o que o fabricante tem o foco. E aí você, se não me engano, pela legislação, o fabricante ele tem somente a obrigatoriedade de 5 anos de fornecer partes e peças para reposição. Então, para ele não é interesse, até mesmo porque o setor de pós-venda, ele gera um custo. Eu digo isso porque eu já passei pelo fabricante e eu sei quais são os interesses, né? Por outro lado, a gente tem uma legislação que obriga, mas não tem efetividade. Uma coisa que a Celi falou também, acho que vale salientar, que a gente precisa ter bastante cuidado também. Eu sei que existe, quando empresas adotam políticas de ESG, quando ela tem um departamento de sustentabilidade, tem que verificar. Eu sei que isso ganha credibilidade para o consumidor, para a marca, mas eu já vi casos que essa política de ESG, essa política de sustentabilidade, ela não é efetiva e às vezes ela não tem uma eficácia. E aí acaba virando um fake news, sabe? Né? Um greenwashing, né? A gente não consegue, então... o consumidor precisa ficar atento, e hoje ele está mais atento, porque se ele está atento, se a empresa é sustentável, ele também tem que estar atento para saber se realmente essa empresa é sustentável ou ele está utilizando desse artifício para
gerar marketing e conquistar a marca, entende? Então, é muito difícil esse equilíbrio do interesse do fabricante, das políticas públicas e o engajamento do consumidor. Tem que ficar atento. Daí a importância da educação para a sustentabilidade, né? E quando eu coloco, por favor, não pensem só na educação para a sustentabilidade, só para as crianças, que nem são os meus livros que são voltados para crianças, mas eu digo para todos nós de uma forma geral. Nossa, acho que muito mais o adulto também, né? Porque, com certeza. Somos nós, adultos, que estamos ali explicando para as crianças de que forma vão acontecer as coisas, né? Somos nós que estamos com os aparelhos eletroeletrônicos, somos nós que somos nós que compramos, somos nós adultos. Daí a importância deste programa, sim, né? Porque nós estamos aqui falando com formadores de opinião, né? Anderson, por favor, gostaria de complementar então a fala do Michel, fique à vontade. Olha, não tenha dúvida. Me surgiu aqui para discutir com o Michel o seguinte: Michel, se nós que somos ativistas já trabalhamos com a questão ambiental, não é? A mesma forma, né? A minha especialização é direito empresarial, mas eu trabalho voltado para a questão ambiental. Então, a gente discute essas coisas, por isso que eu falei da obsolescência programada que pega. Mas se a gente não chamar a responsabilidade do setor produtivo, nós aqui, consumidores, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, né? Nós temos que cobrar essa responsabilidade, porque, inclusive, o setor produtivo, né, ele também depende de investimento em tecnologia, novas soluções, né, para vendas, para produção, para que ele atinja o consumidor final, né? Então, se faz necessário chamar essa responsabilidade do setor produtivo. Veja, não se trata da demonização de nenhum setor, porque às vezes, quando se chega à discussão ambiental na imprensa, na mídia, ou até algumas pessoas que podem nos ver aqui, vai falar assim: nossa, essa turma dos ecochatos aqui, eles querem proibir tudo e querem transformar a sociedade atual na época do tempo das cavernas. Não se trata disso. A gente está falando de como racionalizar a utilização dos recursos naturais e como reaproveitá-los, né? Principalmente, olha, você fez um levantamento interessante. Aqui no Brasil, nós não temos equipamentos para extração de metais em placas. O que significa isso? Por que as empresas não discutem com o poder público a atração do setor privado para fazer esse investimento, né? Então, veja, a gente tem que buscar uma conciliação, né? Num país que hoje a gente tem divisões de todas as matizes, né? Então nós temos que procurar buscar consensos, inclusive do setor produtivo, né, com o setor dos consumidores e dos ativistas ambientais, daqueles que pensam o planeta, né? Então, eu acredito, assim, a gente sabe que tem os seus interesses, os grupos atuam muito bem organizados, eles trabalham de uma forma, inclusive, que quando vai mexer com o interesse deles, é de prorrogar a resolução, né, do problema, né? Mas o que é necessário a gente pensar é chamar para a responsabilidade, esclarecer por que acontecem tais pontos e, principalmente, voltar à tecnologia de reaproveitamento do lixo eletrônico, que isso, as comunidades que dependem, né, os catadores que dependem, vão ganhar com isso, né? O poder público vai diminuir a despesa em cima, né, do recolhimento de lixo. Então a gente tem que fazer a discussão para buscar melhores soluções de médio e longo prazo. E no curto prazo, acho que a gente já está tendo alguns resultados, é onde que entra o papel da educação, da conscientização, dos veículos de comunicação também fazerem a informação na rede, seja pela rede social, seja por ações que devem ser divulgadas, que isso a gente já tem. Mas acredito que nós temos que passar por uma segunda fase, de aprofundar e chamar a responsabilidade a quem de direito.
Olha, só para a gente, enquanto vocês falam, vão conversando, eu vou fazendo umas pesquisas aqui rápidas para entender cada vez mais sobre esse assunto. Michel trouxe a informação sobre a questão dos fabricantes, né, que podem ser obrigados, exatamente isso, fabricantes podem ser obrigados a repor peças de até 5 anos após o fim de produção. E tem uma outra notícia também, o Anderson estava falando, e acho que a gente pode também aqui pensar, vocês que trabalham diretamente com isso, os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, existem diversos moldes aí por fora do nosso país que podem ser exemplos. Inclusive, o estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, aprovou uma lei, gente, para baratear concertos de eletrônicos digitais. Isso também ajuda demais, hein? Não ajuda, sim, Michel? Com certeza. Quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, eu estava conversando com a Celi recentemente, reciclagem é uma coisa, tá? Reciclagem é realmente você descaracterizar esse material, triturar ele vai virar matéria-prima para fomentar a indústria. O recondicionamento também está na área do meio ambiente, porque quando eu aumento o tempo de vida útil de um equipamento, eu estou evitando a entrada de um novo. E isso, nos bastidores, ele gera uma economia circular, porque vai ter o técnico que vai consertar o seu aparelho, vai ter o técnico que vai fazer a atualização no seu equipamento para que você continue utilizando os seus aplicativos. Então, quando a gente olha de uma visão mais macro, a gente beneficia uma série de trabalhadores, né? Falando um pouco também sobre o que o Anderson tinha comentado sobre esses interesses privados, né, para que eles, sei lá, talvez se juntem, porque são investimentos altos. Eu acho que é válido, eu acho que é um tema que a gente precisa discutir bastante para tentar conciliar o interesse de cada um, seja do consumidor, seja do meio, principalmente do meio ambiente, seja da empresa privada, seja do poder público. Achar um meio em que a gente consiga dar sustentabilidade para nossas cidades, municípios, para o planeta em geral e tentar fazer esse equilíbrio, né? Eu acho um debate que é bem detalhado, mas a gente consegue chegar num denominador comum, sim. Por favor, sim. Também na vinda para cá a gente estava conversando, trocando várias, né, considerações, e uma das questões que eu acho, né, perfeita a fala do Anderson, né? Concordo em gênero, número, grau e assino embaixo, né, em toda a fala que o Anderson trouxe, porque é real essa situação, realmente precisamos ter de atitudes mais eficientes, mais claras, tanto enquanto política pública a nível nacional, regional, estadual, para que realmente a gente efetive com que haja todo esse caminho da economia circular, que é o nosso futuro. Nós não temos outra opção a não ser a economia circular, porque o planeta já está dando sinais de saturamento, né, que a gente precisa realmente nesse sentido. Olha, gente, a gente está quase no finalzinho do nosso programa, mas muito rápido, por favor, começando por Celi, uma ideia que de repente a gente não tenha discutido aqui, que você gostaria de deixar um alerta para a população, por favor. Meu alerta, meu pedido para vocês é realmente parar e repensar, né? O que eu estou fazendo aqui em casa, no meu trabalho, onde eu estou, na escola, na igreja, sei lá, onde for. Pensa aí em fazer a separação, em caminhar para a coleta seletiva, separa todo o material reciclável, papel, latinhas, vidros, plásticos, papelões e os eletroeletrônicos, que foi o mote, né, objeto da nossa conversa aqui, encaminha para a coleta seletiva, encaminha para projetos sociais, encaminha para catadores, porque você vai estar ajudando não só pessoas, você vai estar ajudando também o meio ambiente. E gratidão aqui por essa oportunidade, fico à disposição, né, para palestras e também de projetos para as escolas, que é o meu mote de trabalho. Muito obrigado. Por favor, Michel. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que nós já debatemos bastante aqui o tema de sustentabilidade e me veio uma ideia aqui, sabe, algo que acho que vai fazer com que vire a chave.
No cenário econômico que a gente vive hoje, a gente vê bastante casos de que se você joga uma latinha de alumínio na rua, você deu uma volta no quarteirão, ela já não está mais lá. Porque já existe um mercado econômico atuante nisso, né? Eu moro num bairro que em 3 quarteirões tem 8 ferro-velhos. Então, assim, hoje, não sei, vocês que estão nos assistindo aí, eu não sei qual é o preço da latinha aí na tua cidade, mas aqui gera em torno de R$5, R$5,50 o quilo, dá aproximadamente 70 latinhas. No lixo eletrônico, tem preços de materiais a 100, 90, 150 reais o quilo. E muito pelo contrário, quanto mais antigo for esse equipamento, mais riqueza de material ele vai ter, então ele vai ser mais valioso. Ele não é um preço fixo igual o da latinha. Pesou a latinha, pesou o papelão, pesou o PET, é aquele valor. Não, o eletrônico ele gera muito emprego e vai gerar muita renda e vai gerar muita economia circular. Anderson, por favor. Eu quero agradecer a participação de todos os debatedores do programa pela oportunidade. E o alerta é necessário repensarmos a nossa vida em comunidade, a nossa vida privada, termos essa sensibilidade, né? A conscientização, colocando a própria palavra, é ter aquela ideia e colocar a nossa cabeça no dia a dia para melhorar as nossas práticas, para nos relacionarmos, né, na sociedade, né? Então, eu ainda peço, né, para que o poder público, a iniciativa privada e os meios de comunicação façam campanhas educativas, porque a população ainda acompanha muita televisão, muita rede social, muito rádio, voltado para a questão da sustentabilidade, numa linguagem simples, em perceber que se nós não mudarmos as nossas atitudes, o nosso planeta já está sofrendo e, por consequência, nós, seres humanos, em toda a vida, vai sofrer, né? Então, essa é a mensagem principal, Arthur. Muito obrigado. Quero agradecer ao Anderson Cruz, então, que participou conosco, advogado, ativista social e ambiental e membro da Comissão do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Agradeço também a Michel Mota, especialista em reciclagem de eletrônicos, sustentabilidade, lixo eletrônico, enfim, e também a Celi Pereira, palestrante sobre sustentabilidade, escritora de livros infantis, embaixadora Lixo Zero. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu agradeço a você, telespectador, telespectadora, que também esteve conosco durante toda a transmissão do Alesp Cidadania. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.